Amém, igreja. Boa noite. Vocês estão felizes hoje? Como o pastor disse, essa é uma noite onde Deus ele falará aos corações. E essa é uma verdade que está sobre esse ambiente. Deus ele não tem problema em utilizar de um ambiente como esse, de um dia como esse, que é um dia de prova de pregação, para destravar a vida de algumas pessoas, para alinhar algumas pessoas a um propósito que Deus tem para nós. Amém? Antes de dar início aqui, eu queria que vocês abrissem no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Como vocês estão vendo aqui, o tema da minha ministração é medo de avançar, tá bom? Enquanto isso, eu vou orar. Deus, quero te agradecer por essa noite. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Mas, sobretudo, Espírito Santo, a tua mão esteja sobre esse ambiente aqui. Deus, eu te peço para que o Senhor tenha liberdade, Deus, para conduzir essa mensagem para onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Como eu já disse, o título da minha mensagem é Medo de Avançar. E, dito isso, eu peguei duas palavras aqui, o entendimento a respeito de duas palavras, que uma delas é o medo. E o significado da palavra medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual de perigo. Amém? Então, basicamente, o significado da palavra medo aqui é um estado emocional, que ele surge quando quando nós tomamos a consciência de que talvez nós estamos num lugar de perigo. Amém? E a outra palavra é avançar, que significa progredir ou mover-se para a frente. Amém? Entendendo isso, agora a gente vai progredir no texto, tá bom? Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizes que sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, basicamente, o que nós lemos aqui, que nós acabamos de ler, e para contextualizar um pouquinho a respeito dessa mensagem, um pouquinho a respeito desse texto, nessa passagem nós vemos Jesus, ele chegando a uma região, a região ali de Cesareia, no caso, e nesse instante, ele direciona duas perguntas para os discípulos ali. Uma delas era: quem eles dizem que eu sou? Então, os discípulos respondem dizendo: eles dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é alguns dos profetas. E nesse instante, Jesus ele direciona outra pergunta para os discípulos, no caso a mesma pergunta, que era: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E no mesmo instante, Pedro ele exclama: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, basicamente, aqui nós percebemos que existe uma posição de reconhecimento ali a partir de Pedro. E nesse instante, a partir dessa posição de reconhecimento, o próprio Jesus ele diz: cara, Pedro, tu és Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Amém. Então, compreendendo isso, o contexto dessa passagem, nós partimos de um ponto onde
a partir de um lugar de reconhecimento, Deus nos dá autoridade sobre o inferno. Deus nos dá autoridade sobre as investidas do inferno contra as nossas vidas. Amém? Só que é só a partir de um lugar como esse, de um lugar de reconhecimento sobre quem Cristo é. Amém? E partindo desse ponto, eu tentei focar em específico no versículo 18, que diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nesse instante, eu comecei a estudar um pouquinho sobre, e nesses estudos que eu fiz, eu comecei a chegar no significado da palavra pedra. E essa palavra pedra, da qual o próprio Jesus ele diz, ele tem um significado no grego de rocha grande e maciça. Só que a mesma palavra, e a palavra usada para Simão Pedro no caso, ela era Petros no grego, que significava uma pedra pequena ou uma pedrinha. Então, partindo desse ponto, significa dizer que, cara, nós como igreja, talvez nós estejamos nessa posição, uma posição de um pequeno fragmento de pedra, uma pequena pedrinha. E eu comecei a tentar entender o que falava nesse versículo em específico. Então, basicamente, eu cheguei à conclusão de que era como se Jesus, e eu quero levar vocês para esse contexto, era como se Jesus estivesse diante de Pedro e falasse assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então ele reconhece Pedro ali, mas ao mesmo instante ele diz: mas é sobre mim que a igreja ela é edificada. Amém? Faz sentido? Ou seja, você, Petros, pequena pedra imperfeita, se os seus pés estão firmados na rocha, Petra, a rocha que é Cristo, inabalável, você tem autoridade, e o inferno, as portas do inferno, elas não prevalecem contra você. Amém? Então aqui eu estou falando para uma igreja que olha para o ano de 2023 e percebe que permitiu que o inferno te neutralizasse com medo, te neutralizasse a ponto de não conseguir avançar, a ponto de permitir que o inferno tomasse conta de algumas situações, tomasse conta de algumas áreas. Mas eu quero dizer para vocês que Deus ele continua sendo o mesmo, e Ele é o firmamento. Então eu quero dizer para vocês que essa noite é uma noite onde o próprio Deus ele está direcionando vocês, está lembrando vocês que nele, na rocha firmada, no firmamento, numa rocha que é inabalável, o inferno ele não tem poder contra você. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar nesse instante agora que essa noite é uma noite de poder. E Deus te chama para esse entendimento, o entendimento de que você tem autoridade em Cristo. Amém? Então, hoje é dia de se posicionar. Hoje é dia de posicionar os seus pés na rocha que é o Senhor Jesus. E avançar. Deus ele tem uma posição de avanço para nós como igreja. Mas nós só avançamos à medida que nós firmamos os nossos pés em Jesus. Amém? E se isso faz sentido para você, e se você entende que você precisa posicionar os seus pés na rocha que é Cristo, uma rocha que te garante avanço, um avanço poderoso, eu quero em nome de Jesus te conduzir agora e te convidar a se levantar como um ato profético, como um ato de decisão, que certamente marcará e quebrará cadeias, em nome de Jesus, para que vocês venham até aqui à frente e nós possamos orar com vocês, em nome de Jesus. E nessa mesma perspectiva, eu quero dizer que nós estamos aqui numa posição de igreja. No dia de ontem, Deus ele me lembrou uma coisa, que enquanto Moisés ele permanecia com as suas mãos para o alto, o povo prevalecia, o povo vencia. E eu quero dizer para você que ainda assim, a palavra diz também que as mãos de Moisés eram pesadas. E nessa perspectiva,
Eu quero dizer que Arão e Hur, eles levantaram as mãos de Moisés. E nós, como igreja, nós estamos aqui para levantar as suas mãos, em nome de Jesus. Amém.